Well, good afternoon. It's truly a Boa pleasure. tarde, é um prazer e uma honra estar aqui hoje para o aniversário de 50 anos dessa instituição. E eu tenho grande respeito por essa instituição e também o assunto que trouxe todos aqui, que é a democracia no Brasil. Posso dizer que o tópico de defender as instituições democráticas é um tópico vivo e importante nos Estados Unidos. Nossas instituições estão sendo atacadas as altas esferas do governo, e eu já tenho visto muita mobilização pela sociedade civil em termos de desafio do que vemos como um assalto à democracia. É um momento importante para ter essa conversa. Eu estou feliz que sou parte dela, mas eu não estou falando sobre esse tópico agora. Eu vou falar sobre esse trabalho. Como o Carlos mencionou, nós somos parte do MIT e temos trabalhado no Brasil nos últimos 5 anos tentando desenvolver a capacidade e a inovação, e vamos falar sobre o projeto e as observações que temos feito. Temos um livro que foi lançado chamado Inovação no Brasil, Desenvolvimento Avançado no Século XXI. Não recomendo que vocês comprem o livro, porque ele é muito caro, mas eu recomendo que vocês podem fazer um download no Kindle por $25. Provavelmente o editor vai me matar por eu dizer isso, mas é a verdade. Então, eu gostaria de reconhecer um relacionamento muito frutífero com o Glauco. Ele tem sido parceiro incansável, um visionário, que temos uma relação muito longa com o MIT. A relação do MIT com o Brasil já tem mais de 75 anos, desde a formação do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, e nós vemos nosso trabalho aqui como um passo nessa relação, um papo além nesse relacionamento de tão longa data. Agora, falando sobre a nossa instituição, o centro que represento já tem muitas sinergias e conexões com o CEPROP. Foi fundado, o IPC foi fundado 30 anos atrás, e é um cruzamento entre os engenheiros e os cientistas sociais. Temos questões ligadas à produtividade, concorrência, e todas essas indústrias, o que nos dizem sobre a sociedade. E também trazem os engenheiros e os cientistas sociais que fazer perguntas como trazemos mais energia e inovação para a sociedade, quais são as relações entre a tecnologia, políticas, regulamentações. São tópicos que são muito caros ao SEBRAP. E há alguns anos atrás houve a parceria com o Senai e o Senal. Vocês estão familiarizados, que é muito educacional, mas 5 anos atrás o Senai começou com investimentos e tentando desenvolver capacidade e inovação, e pegou do modelo alemão, de um instituto alemão, aplicando a tecnologia. Eles têm agora 27 centros diferentes no país, que estão focados em criar grandes investimentos no setor privado na tecnologia. E esse é um caso de estudo muito interessante, a criação de novas instituições e um sistema existente. Como podemos aprender sobre inovação no Brasil? O que esses centros nos dizem? Como a inovação ocorre no país? Então, nós pegamos esses 4 níveis de análise para compreender o que podemos aprender sobre inovação. Começamos com o nível mais amplo, então, ligando com empresas e como entendendo a indústria, a petróleo, gás, biofarma, ICT, aeroespacial. E aí vimos as instituições e políticas da perspectiva da instituição, e vimos as políticas institucionais que afetam a inovação, as redes e os sistemas e a conectividade que existem da maneira que nós
fazemos sistemas melhores e como uma janela de micronível desses institutos do Senai. E depois de todas essas dimensões, foi trazida a nossa observação em termos de inovação, desafios e oportunidades para o Brasil. Como criar essa inovação? Eu deveria, falando sobre a inovação, estamos falando sobre um sentido mais amplo. Não é sobre os cientistas, mas é sobre a inovação em produtos, em processos, em modelos de comerciais, inovação numa empresa, algo que você traz para a região, Brasil, ou parte do Brasil, ou algo novo para o mundo. Não é só inovação sobre o Vale do Silício. Nós vemos a inovação em vários níveis, e isso é muito importante a ser lembrado. Alguns pontos que eu gostaria de mencionar para entender é que há progresso significativo na inovação do Brasil nos últimos 20 anos, se pensamos nos anos 2000, e os modelos de inovação. Então, já temos mais de 20 anos, leis, e a inovação foi um ponto focal para as políticas. Mas nós temos muitas crises econômicas e políticas que ameaçaram a levar por outros caminhos a agenda da inovação ou deixar elas assim devagar e ameaçando talvez a estabilidade. E também sabemos que houve um momento que a tecnologia, a mudança tecnológica, ela está cada vez mais rápida e a globalização está aumentando e o Brasil tem que se envolver nesses mercados. Ele não pode abandonar essas áreas e ele tem que aumentar a sua exposição e o seu envolvimento. E o ponto final disso, que a política social, ligados ao sistema de pensão brasileiro, que tem a ver com a crise fiscal e com o projeto da Previdência, em relação com a agenda de inovação. Sem o último, é muito difícil suportar uma reforma. Então, é importante incluir a longo prazo tudo isso. E, novamente, muitos desses investimentos, nós vimos muitos investimentos, mas não vimos mudanças em produtividade ou outras métricas. Mas temos 3 coisas que gostaríamos de enfatizar como área de foco. E as pessoas já estão conscientes disso. Nossa meta aqui é reforçar o bom trabalho já realizado e dar perspectiva sobre isso. O primeiro é a integração global. O Brasil tem uma economia fechada, precisamos ver mais integração, o fluxo de bens, serviços e ideias. A custo e risco. O custo do conhecimento é caro e é o conhecimento na nuvem, ou tecnologia, ou software, todas as informações que têm vindo com isso. Isso inibe o investimento e a inovação. Como é que as instituições empoderam as pessoas a correrem riscos, encararem os riscos? Eu acho que há 15 anos atrás, a geração mais jovem não veria o empreendedorismo como uma maneira de fazer uma carreira. Então, esse é um grande sinal que temos que encontrar maneiras de estarmos confortáveis e arriscar, assumir os riscos, arriscar mesmo. A especialização é o que aqueles que já escolheram programas e políticas brasileiras, há uma tendência a fazer, vamos dizer, camadas de políticas em muitos locais e vamos perder o benefício de focar nas áreas que podem ser muito boas, que tem mais impacto. Então, a especialização é uma área de aspectos particulares disso, que recomendaríamos. Aqui há um alto nível
que podemos abstrair das 5 áreas. Não é uma lista exaustiva, há outros pontos que eu gostaria de abordar na agenda brasileira, mas eu vou dar um exemplo de cada uma dessas áreas para dar um sentido do que estamos falando. A primeira é alinhar as políticas de inovação. Isso é emblemático na nossa pesquisa. Nós temos uma micro, como vamos inovar num nível micro e sair do micro para o macro. O primeiro, aqui alguns exemplos das políticas e as políticas de inovação. Primeiro é o conteúdo, então esse é um exemplo do nível de detalhe que envolve o governo na hora de decidir quando você está fazendo seus tablets, com conteúdo local você vai usar. Então, você está tentando estabelecer uma nova tecnologia. E segundo, a lei da informática, ela tem muito bons benefícios para o Brasil, ela foi positiva, mas 4% dos gastos tem que ir nesses diferentes tipos de instituições como parceiros. Então, 0,45% deve estar em determinado lugar, é um nível de detalhe que não permite a flexibilidade ou a resposta rápida a longo prazo. Então, estamos tentando alinhar essas políticas para que elas trabalhem juntas e não umas contra as outras. Então, inovação institucional. Há muita inovação institucional no Brasil e é muito interessante ver como as pessoas querem experimentar, investir em novos esforços para trazer novas inovações para o país. Aqui temos a Senai, Embrap, que é parte do modelo da Embrapa, e é uma organização flexível e enxuta, e também MEI, que é a mobilização, Movimento da Inovação, que é uma entidade que tem de 60 a 100 corporações e negócios no Brasil que estão tentando fazer a agenda da inovação muito viva e atuante. Então, tudo isso é muito positivo. Se vocês querem ver alguma das instituições, talvez tem muitas instituições, seja um ponto, isso é um desafio. Mas temos os números da Embrapa, estão crescendo bastante e tem muitas críticas positivas. Então, tem uma grande inovação em investimento e liberalização na habilidade das universidades de traduzir e fazerem parcerias com a indústria. Isso tem acontecido em mais de 18 anos e há muito a ser feito para amenizar a burocracia, criar incentivos e ver maneiras de assumir riscos, correr riscos. Então, algumas dessas universidades, você tem que realmente agir, e o MIT diz que nós temos que ir num caminho, nós temos que levar a um caminho que se traduz em crescimento econômico. Então, por causa que o Brasil tem grandes instituições, então as grandes companhias não estão interessadas nesse início do trabalho. Então, nós temos que pegar essa parte da patente, que às vezes o patente no Brasil, ela inibe o impacto. Então, nós temos, quando estamos vendo um processo de aprovar um contrato numa indústria, às vezes passa por 5 aprovações e chega até o escritório da presidência para poder aprovar um processo de patente. Então, no MIT, essas autorizações só passam por 2 pessoas, e no Brasil passa por 5. Então, é uma maneira de melhorar esse processo e agilizar.
E também gostaria de mencionar que vocês já viram muitas pesquisas científicas e que trazem capacitações como nas universidades e algumas instituições especializadas, e precisamos focar em vários lugares. Temos o pré-sal, biofarma, agrotec, aeroespacial e etanol. Mas todas essas áreas é um trabalho de missão, programas de longo prazo que podem realmente impulsionar as pessoas a chegar a uma escala global. E o Brasil tem a tecnologia e a capacitação no país para fazer isso. E, chegando na economia, isso não é novidade às pessoas, aqui umas estatísticas que trazem a indicação de diferentes dimensões do envolvimento brasileiro. Isso mostra a balança comercial entre eletrônica no azul e automação em vermelho. E vocês podem ver, isso não é necessariamente, e a indústria têxtil em amarelo esverdeado. Então, o ponto é que nós vimos um declínio em termos de concorrência e talvez dos bens e serviços brasileiros. O FDA tem incentivos de alguns créditos, levou à criação dos centros de inovação multinacionais. Há uma questão sobre se o Brasil poderia ter isso também, mas nós queremos ver mais isso no Brasil. Então, essa é uma visão geral do projeto. A gente deve ver o empreendedorismo também. Há muitas histórias de sucesso. Aquelas fizeram parceria com parceiros globais, porque os empresários, é muito difícil construir uma empresa, tem que ser sustentável e como a economia ela é oscilante, então tem que ter uma estratégia para acompanhar o empreendedorismo com o Brasil. E eu vou mostrar um pouco e trazer um pouco da dimensão das novas tecnologias no MIT. Não sei se você já sabe, eu não chegou no Brasil, mas há muita ansiedade sobre as novas tecnologias e como elas vão mudar a natureza do trabalho. Esse é um cartaz que eu vejo todo dia que eu dirijo o meu trabalho. Então, é melhor a gente ter soluções do que a aposentadoria. Se os robôs não podem pegar meu emprego se eu já tiver me aposentado. Então, parte da estagnação dos salários, as pessoas se sentem deixadas para trás e as tecnologias podem justamente afetar aquelas pessoas que trabalham em escritório. E isso tira um pouco da energia. Eu não sei se o Brasil já está sentindo esse impacto aqui. Primeiro, esse tipo de análise, que tem essas grandes empresas de consultorias, 47,5% de todos os trabalhos podem ser automatizados nos próximos 20 anos. E isso não ajuda do que está realmente acontecendo. Esse tipo de trabalho que você diz, 25% de todos os empregos nos Estados Unidos poderão estar automatizados. E eles concordam que, por causa dessa uma tarefa não pode ser automatizada, ou pode ser automatizada, não quer dizer que ela será automatizada. O outro ponto é dizer que a tecnologia, como veículos autônomos, que é um assunto quente nos Estados Unidos, há muitos investimentos para os veículos autônomos. Sabemos ser verdadeiro que isso ainda vai acontecer entre 10 a 30 anos, e esses veículos autônomos tem que ter um ambiente contido. É melhor que não chova ou que não neve, porque isso vai prejudicar. Então, isso é um local que nós vemos uma possibilidade de ajustes. Se isso acontecer em 30 anos, o que vai acontecer com nós para aqueles motoristas de caminhão, por exemplo?
Então, um trabalho feito por David Honor, que estava coliderando esse esforço, eu não sei como isso acontece no Brasil, mas eu posso falar disso. O que nós vimos é que esses trabalhos estão declinando, vamos dizer, trabalhos de fabricação, manufatura, ou trabalhos de escritório. Então, alguém com ensino médio, trabalhos que eles conseguiam apenas com ensino médio, hoje em dia são oferecidos para pessoas de nível universitário. Então, as oportunidades estão mudando. E mesmo que tenhamos uma diminuição, um aumento nos níveis de educação, a maioria das pessoas agora já estão chegando à universidade, os salários ainda estão deprimidos para aquelas pessoas que não têm nível universitário. E, finalmente, aqui há uma pesquisa recente que mostra que o regionalismo disso reflete a situação no Brasil. E que aqui, olhando desde a década de 50 até 2015, as pessoas com nível universitário e sem nível universitário, ou talvez apenas 2 anos de universidade e não 4 anos, vamos dizer. Vocês podem ver, da área rural para a área urbana. Vemos que esse acompanhamento e acompanhando o crescimento dos salários da década de 80 e começando, quanto mais educação tiver o trabalhador, você vai ver maiores retornos em termos de salários relacionados àqueles de nível médio apenas. Essa divisão não só aumentou, mas também sugere que o trabalhador com pouca especialidade se muda para a cidade, ele não vai construir a carreira como antes ele conseguiria construir. Isso, para nós, é uma dinâmica preocupante e sugere que estamos falando isso não é... Isso, por exemplo, quando a pessoa se move para um centro urbano, para aquele trabalhador que não é muito especializado, não é bom ele se mudar, talvez, para um centro urbano, onde ele não será tão valorizado. Então, isso mostra um pouco da geografia dos trabalhos. E aqui é mostrado por cientistas sociais da sala. Então, estamos sempre mostrando que as habilidades sociais são criticamente importantes, mesmo tem a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática, em termos de emprego, em termos de salários, aqueles que têm habilidades sociais aliadas a habilidades matemáticas ou tecnológicas, ou que têm nível universitário mais elevado. Isso foi baseado em Burning Glass, que foi dados que analisaram todos os anúncios de empregos na última década, e isso reforça o fato de que precisamos ainda da tecnologia e ela poderá afetar a sociedade, temos que nos preparar para isso, e não substitui a comunicação e a colaboração e o pensamento crítico e a capacidade de solucionar problemas. Nós estamos tentando construir tecnologias, instituições que estão se apoiando e apoiando os indivíduos e o potencial humano. Então, vou parar aqui. Então, há muito a debater. Há que pensar e refletir e debater. Muito obrigada pela atenção.